Qual o papel da nutrição na fertilidade? Hoje, cada vez mais, é possível ter filhos com mais idade. Isso é um fato? Isso é um mito? A nutrição tem um papel importante nesse processo, nesse trabalho, nessa perspectiva de saúde? Esse é o tema do Salutes que está começando agora. Muito boa noite. O programa Saúde é transmitido todas as sextas-feiras às 18 horas pela Com Brasil, canal 20, Oi TV, canal 28, Claro, via Embratel, canal 3, Sky, canal 28, Vivo Fibra, canal 29. Todos os programas Salutes, depois de exibidos, ficam disponíveis na íntegra e em trechos compactos em 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. Tanto as chamadas dos programas e dos compactos são publicados no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, @jcbaldan.acupuntura. O programa Salutes tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa, e Essential Energy, a natureza em frequências a serviço da vida. Será que a nutrição é importante no processo de fertilidade, da fertilização de mulheres com mais idade? Para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber a Camila Mello, que é nutricionista formada pela Universidade Potiguar, no Rio Grande do Norte, em 2012, pós-graduada em fitoterapia e práticas clínicas, pós-graduada em tecnologias biofísicas aplicadas à saúde, fez radiestesia clínica em 2020, mentoria em saúde em 2019, curso de modulação de microbiota, imunidade digestiva e diagnóstico preciso da desbiose, curso de autoimune, medicina integrativa e tricologia, medicina personalizada por meio de biorressonância e curso avançado de biorressonância aplicada à saúde em 2021. Muito boa noite, Camila Mello, é um prazer recebê-la, seja bem-vinda aos Salutes. Muito obrigada, muito boa noite. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da nutrição e da fertilidade. É fato hoje que as mulheres estão engravidando até idades mais avançadas, é isso? Sim. Como é que a nutrição pode, de maneira efetiva, ajudar nesse processo de pessoas que já atingiram certa idade e que querem ainda engravidar? A maioria das mulheres hoje que procuram, se programam para ter essa gestação um pouco mais para frente, são mulheres que a grande maioria se cuida, são mulheres que têm uma saúde boa, se alimentam bem, e quando vem procurar a nutrição para auxiliar, qual é o nosso papel nisso? Preparar o corpo dessa paciente de uma forma não só para ela, mas também emocionalmente para ela se preparar para o que vai vir, o processo de gravidez a gente sabe que muda absolutamente tudo. Então, um dos maiores cuidados, além de ter alimentos voltados para a gestação, para estimular, eu gosto muito de cuidar muito do emocional da minha paciente, para que quando ela, de fato, venha engravidar, ela esteja bem preparada para isso. No processo da natureza, a idade fértil da mulher, ela vai até que idade? Olha, já vi vários estudos, mas nós temos até os 33, 36, por aí. Por aí. E hoje você está trabalhando com mulheres acima dessa faixa etária, querendo engravidar? Qual a faixa etária que você trabalha? Vamos falar da última? Última, 52 anos. 52 querendo engravidar? 52 anos. Já, e quanto tempo já sem menstruação? Não era mãe, foi a primeira gravidez, Já tinha feito 6 tentativas de FIV, todas sem sucesso. Então, imagina o emocional dessa mãe, dessa futura mãe, dessa tentante, que eu chamo. Quando ela chegou no consultório, eu disse, antes de tudo e qualquer coisa, vamos cuidar da cabeça, vamos cuidar dessas emoções, vamos alinhar isso. E a gente começou o processo para a fertilidade, que foi um protocolo que eu desenvolvi. Vamos lá, eu passei uns 4 anos
mexendo nele, entre cursos e pós e fitoterapia, medicina tradicional chinesa, que é Fantástica, né? fenomenal na questão da fertilidade, e protocolo com os aparelhos biofísicos. Em 52 anos, minha paciente hoje, né, já teve nenê, gravidez completamente saudável, sem absolutamente nenhuma queixa, nenhuma intercorrência, gravidez saudável, feto saudável, pressão, peso, alimentação, tudo saudável. E o parto? Saudável também, tudo ok. Foi natural? Foi cesárea? Ela fez cesárea, não entrou em trabalho de parto, passou do tempo, e aí fizeram cesárea. Mas recuperação 100%, criança 100% bem. Como é que você atendeu essa paciente? Como é que foi? Conta um pouco da história dessa. Eu gosto muito desses casos. Adoro esses casos que me desafiam. E quando ela chegou, né, com 52 anos, eu disse, vamos lá. E o que mais assustava era a expectativa, né? Porque quando ela chegou no consultório, eu lembro claramente. Não tenho mais a quem recorrer. Então, se você não resolver, eu desisto disso, vou deixar isso para lá. Você, como profissional de saúde, como é que se sentiu diante dessa... Olha, eu acho que nessa hora o profissional de saúde ele fica meio que de lado e entra a minha parte de gatilho, de um equilíbrio emocional um pouco maior. Eu deixo aquela figura ali mais formal ali do lado e tento entender e tento entrar e tento fazer com que aquela paciente sinta que eu não sou mais uma profissional. E sim a profissional que vai acompanhar ela até o processo, seja ele o processo qual for. Seja o da gravidez, ou se nós não vamos mais engravidar, ou caso isso não venha acontecer, como é que a gente vai lidar com isso? Independente dela engravidar ou não, o trabalho que eu iria fazer com ela iria existir. Seja ele, a princípio, para a fertilidade, caso não desse certo, eu ia cuidar da saúde emocional dessa mulher. 6 tentativas de FIV é muito frustrante. Então, há uma expectativa, não só dela, como do cônjuge, como da família. Então, é uma frustração, é um nível de exigência que ela chega no consultório muito grande. Mas lido bem. Eu costumo dizer que eu lido bem com essas coisas. Você começou trabalhando o psicológico, então? Comecei. Foi o primeiro passo? Foi o primeiro. Paralelo, comitante a isso, comecei com limpeza do terreno biológico, emocional. Mas sempre o emocional em uma ênfase maior. Foi como eu falei para ela. Conseguindo colocar o emocional em dia, o processo da fertilidade, ele vai acontecer. E eu costumo dizer que os pacientes que vão no consultório, 50% do tratamento é sucesso quando o paciente acredita no que eu falo, quando o paciente entende o que eu vou fazer. Quando ele sai do consultório, ele, eu vou fazer, eu vou me submeter ao tratamento. 50% ali já foi, para mim. A energia, a vibração, as palavras, o posicionamento daquele paciente comigo, já me adianta ali 50% do sucesso do meu tratamento. É a aderência, né, ao tratamento, né? Uma coisa muito importante, né, no sentido de que não é só a questão da crença, mas também a possibilidade de participar, né? Porque hoje, cada vez mais, o paciente é responsável pelo seu tratamento. Sim. Também, né? A gente dá as diretrizes, as indicações, faz uma série de coisas, mas o paciente tem uma importância muito grande também na linha do tratamento. Então, você começou trabalhando culpas e medos? Culpas e medos. Liberação de perdão, né? E aí, quando nós vamos puxar ali uma ficha, gatilhos lá da infância, que não foram tratados, que não foram conversados, a gente começa a trazer à tona, a gente começa a fazer essa liberação, mas, a princípio, uma das primeiras coisas, liberação de culpas e medos, com certeza. E depois disso, a gente começa a mexer um pouco na modulação hormonal. E aí a gente, depois da 5ª sessão, mais ou menos, eu entro de fato para fertilidade. E com ela foi um case assim, de sucesso arrepiante, porque 52 anos, o peso que nós tínhamos
E quando ela mandou, né, o resultado e o nome da criança, que ela fez uma homenagem para mim, e como se chamava, e o acompanhamento que eu fiz de perto, nossa, é impagável. Quando você fala que você iniciou o processo da fertilização, em busca da fertilização, você está se referindo ao que exatamente? Depois que nós iniciamos no emocional, eu venho para a base, intestino, né? Depois que eu venho para o intestino, eu venho estimulando o corpo dela no processo de fertilização, cuidando de todos os sistemas que nós precisamos ter funcionando 100% para que isso aconteça. Então, o emocional dela era uma coisa que atrapalhava muito o processo, inclusive de absorção, que a gente sabe que essa competição de energia interna e de vai, não vai, isso vai funcionar, não vai, é uma coisa muito real, né? Eu digo muito que trabalhando com os aparelhos biofísicos, o único jeito de não funcionar é se o meu paciente não acreditar no que a gente está fazendo. E aí nós começamos a usar, e eu uso muito a medicina tradicional chinesa, é uma parte que eu quero me aprofundar muito mais, porque eu vejo que dela eu tenho muito retorno, né? Então tem muitas formulações da medicina tradicional chinesa que a gente usa. Nós temos questões básicas como temperatura do corpo, como pisar no chão, né, que a gente pede para evitar essa oscilação de temperatura ao acordar, ao dormir, os alimentos gelados. Então são coisas da medicina tradicional chinesa, milenar, né, que eles usam até hoje, e que, se eu for parar assim para dizer qual é a receita, eu volto a repetir o que eu falo de todos os pacientes. Nada parte sem a limpeza. Partiu da limpeza, depois a gente vai para a produção e chegamos no resultado. Tá, então você começou então, se eu estou entendendo, com a questão psicológica e com a limpeza do terreno biológico. Depois a alimentação, suplementação. Depois a alimentação e suplementação. Isso foram quanto tempo? Qual o tempo de tratamento? Ela ficou 4 semanas em tratamento. São 10 sessões o meu protocolo, geralmente. Finalizou as 10 sessões, com 5 semanas ela engravidou. E nessas 5 semanas, que ela ficou sem ir ao consultório, eu preparei floral, né, para ela. E no floral tinha o amor de mãe, tinha o afeto, tinha a confiança, tinha muita energia, tinha muita frase de afirmação, né? Frase que nós falávamos juntas no consultório, que eu também consigo colocar. Então a gente falava muito, a gente sabe que a água, ela consegue impregnar informação, né? Reconhece, né? Ela reconhece. Então, né, existe, né, o estudo, inclusive, da garrafinha com as palavras, que isso é uma dica maravilhosa que a gente pode dar, né? Que as pessoas não sabem, mas pegar a garrafinha, colocar palavras positivas, amor, cuidado, carinho, sucesso. Já foi comprovado, a gente pega aquela partícula de água, vai ver no microscópio, tá lá, o cristal de água maravilhoso. Quando você pega um copo com palavras de ódio, discorda, ele não tem aquele cristal de água, né? E é isso que a gente faz com o floral. A gente coloca as informações lá, e ela ficou tomando um floral, e aí quando veio a notícia, é sensacional. É nesse momento que toda a desconfiança, porque imagine, bater de frente com todos os médicos responsáveis por essas FIVs e tudo mais, né? O que os médicos tradicionais ou convencionais falavam em relação à idade dela avançada e a possibilidade dela engravidar? Adota, esquece, arriscada demais, não tem a menor possibilidade de você ter uma gravidez 100% saudável, você com certeza vai desenvolver, você pode estar muito predisposta a desenvolver uma diabetes gestacional. Ela não tinha palavra positiva. E ela já estava sem esperança quando chegou a você? Já. A primeira frase é, se você não resolver, eu desisto, não tem mais quem resolva, não vou mais procurar ninguém, tô cansada. E quanto tempo tem essa criança hoje? Vamos lá, nós estamos em maio. Nós estamos gravando, né, esse programa, na verdade. Ele vai durar então, um pouco, vamos lá. Né? Mas estamos em maio. Estamos em maio. Eu acho que ele já está com quase 2 meses. Quase 2.
quase 2. E fantástica, a criança está bem. Maravilhosa. Maravilhosa. Ela, mãe. E a tua sensação também é de vitória, né? Com certeza. Por mais que eu ainda tenha escutado que não foi isso não. Ela engravidou porque engravidou. Eu disse, então tá bom. Mas a mãe sabe o trabalho que a gente fez. Isso é uma das coisas também que eu queria te perguntar, né? A gente tem enfrentado, né, algumas dificuldades daí da área acadêmica, da área médica tradicional, convencional, vamos dizer assim, da medicina ocidental, sobre essas coisas que a gente faz com biofísica, com equipamentos de biocampo e etc. Lá você também enfrenta esse tipo de problema, preconceito, alguma dificuldade? Muito. Muito, 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 muito. Recentemente, né? Esse ano ainda, aconteceu de existir, né, uma viralização enorme de um vídeo sobre das técnicas, né, que eu uso, e é o que a gente chama do famoso cancelamento na internet, né, e isso é uma coisa que mexe muito, porque as pessoas... Deixa eu reformular a frase. Eu acho que só não usa a medicina integrativa, a biofísica, a física ao favor da saúde quem não conhece. Porque se conhecesse, prontamente usaria como aliada. E não como uma competição, que é assim que os médicos me veem, geralmente. Não é competição, né? É integrado. Por isso que a palavra chama-se integrativo. A gente não vê competições, a gente vê integrações. Todo paciente que a gente pegasse, a gente preparasse o terreno biológico do paciente, tá aqui, agora desenvolva o seu tratamento, desenvolva o seu trabalho, vai ser excepcional o resultado vai ser 10 vezes melhor. Mas não existe, né? E aí a gente já tá falando de uma briga de ego enorme. Mas eu acho que o fato de eu ser mais jovem, mulher, talvez, e trabalhar e ser nutricionista, né, deixa bastante gente incomodada. Uhum. Eu vou pedir licença um pouquinho para a Camila Mello para anunciar o curso de pós-graduação de Biofísica, Tecnologias e Práticas Integrativas na Saúde. Esse curso, na verdade, começou no ano passado, no final do ano passado, em novembro, com o primeiro congresso de Biofísica, Tecnologias e Práticas Integrativas da Saúde, um congresso internacional, foi maravilhoso, em novembro. De lá para cá, uma vez por mês, tem os cursos, né? Vieram metais tóxicos, parasitose e patogenia em junho, anamnese em julho, bioenergética dos alimentos e dietoterapia em agosto, e aí vai até novembro de 2024, ou seja, um curso bem extenso de pós-graduação, reconhecido inclusive pelo MEC. Eu absolutamente recomendo, não só aos terapeutas, mas também aos médicos, os amigos aí, que façam esse curso, porque esse curso realmente é um divisor de águas. Os interessados devem procurar a Gracinha da Lauren pelo 11 95687 5835. 11 95687 5835. Fala a Gracinha da Lauren que ela já sabe que foi por intermédio dos Saludos que procurou. E é bem interessante, porque o curso realmente é maravilhoso, não é mesmo? Você também fez, é maravilhoso, não é? Divisor de águas na carreira. Divisor, né? Divisor de águas na carreira. Quem era a Camila antes e quem é a Camila depois desse curso? Totalmente diferente. A integrativa, quando você começa a ver esses resultados e começa a assistir as aulas e começa a implementar, né? Existe esse time também, de ir para as aulas e hoje implementar. Inclusive, eu faço hoje mentoria com nutricionistas exatamente para ensinar um pouco e aí direciono todas para fazer, porque depois de após, você consegue ter uma vasta área de atuação. Muito, muito grande, muito completa. A minha formação básica é medicina tradicional chinesa, né, acupuntura em especial. Arnaldo, medicina tradicional chinesa e acupuntura em especial. E quando a gente conhece as terapias biofísicas e todos os equipamentos aliando uma coisa a outra, realmente é fantástico. É fantástico. Só não usa, de fato, quem ainda não conhece. Não conhece, né? Camila, uma das prevalências que tem acontecido hoje, ultimamente, também é a incidência de câncer, de tumores, né? Sim. Você tem pacientes lá na região lá com esses problemas? Temos.
temos bastante. E eu tenho um caso de uma paciente, eu atendi ela em Mossoró, né? E ela tinha vamos lá, acho uns 3 anos. Ela estava fazendo tratamento para câncer, ela tinha um problema na linfa. E quando ela chegou com 7 centímetros de diferença de uma perna para outra. E aí ela, autoestima completamente fragilizada, abalada, não usava roupa, não podia usar calça, tá? E aí ela chegou com um discurso que eu lembro perfeitamente, né? Que é o discurso de todo mundo que já procurou tudo da tradicional e vem. Eu já tomo medicação há 4 anos, eu não aguento mais isso aqui, eu já faço acompanhamento, nada resolve. E aí a gente entrou, né? Que foi posso dizer que foi o primeiro caso com câncer que eu tratei com os aparelhos biofísicos. E hoje eu acompanho ela a cada 6 meses. Hoje a filha é minha paciente, o filho é meu paciente, família toda é paciente. E a incidência do tratamento do sucesso, ela saiu de 7 centímetros para 1 centímetro de diferença em 32 dias. Como é que foi esse processo? Conta pra gente. Iniciamos rastreamento para ver como é que estavam os órgãos. Em seguida, modulação energética deles. Para esse paciente com câncer, eu preciso que tudo esteja funcionando. Reprogramação mental, que é uma grande virada de chave, até porque a gente precisa fazer essa reprogramação celular para ela, né? Depois disso, limpeza terreno biológico. Na verdade, tudo isso corre muito junto. Limpeza do terreno biológico. A retirada dos alimentos dissonantes, eu lembro perfeitamente que para ela foi muito impactante. Quando a gente tirou os alimentos dissonantes do corpo dela, que são os alimentos que inflamam, que não trazem energia, rapidamente ela começou a melhorar. Rapidamente. Como ela morava em Natal e ela foi a Mossoró só se consultar, e ela ficava indo e vindo para fazer as sessões, então o tratamento demorou um pouco mais. Mas só com a retirada dos alimentos, que a gente descobre no consultório, ela já melhorou rapidamente. Rapidamente. Isso por intermédio de biorressonância. Biorressonância. Hidrovitalis também? Com certeza. Quando a limpeza do terreno, não tem como a gente não falar de hidrovitalis, PCZAP, RPD e LIB. Né? E essa questão da reprogramação, você usou aquela gravação junto com o NeuroSpa? Como é que foi isso? Usei com o NeuroSpa. E a gente tem, né, a gravação. E além da gravação, que nós temos aquela que já envolve várias coisas, nós colocamos também a gravação de cura, de sucesso no tratamento dela, né? Então ela intercalava os textos e escutou. Aí por um período eu inclusive ela comprou o NeuroSpa, eu orientei ela a comprar, ela comprou. E a gente fez essa reprogramação mental por uns 60 dias, mais ou menos. O interessado em tiver interesse em saber um pouco mais do NeuroSpa, nós temos na nossa loja virtual, é a loja jcbaldão.com.br, é um aparelhinho que o Alexandre, que é o criador, cola para colocar na carótida, aqui perto da carótida. Eu na carótida ou aqui na frente. Eu ponho aqui na testa. Eu também gosto mais. É o VB14, o ponto VB14 da medicina tradicional chinesa. Eu gosto de colocar aqui, primeiro que você ficar com o olho semi-aberto, você consegue ver até as frequências bancando. E eu escolhi esse ponto porque uma vez intuitivamente eu atendi uma pessoa colocando agulha nesse ponto. Eu faço muito isso, né? Eu trato o paciente com sistemas de agulha ali, que eu fiz racionalmente, e chega uma hora que eu deixo a intuição chegar e fazer alguma coisa ali que eu nem pensei racionalmente. Eu apliquei uma vez nesse ponto. E aí eu perguntei, né? Depois eu fui ver que ponto que era. O B14, para que era? Problema de olhos, córnea, etc. E a paciente tinha feito transplante de córnea e eu não sabia. Olha. Interessante, né? A partir disso aí, com o NeuroSpa, eu costumo colocar na testa mesmo, que é os 2 hemisférios, né? Ele atinge os 2 hemisférios cerebrais e tal, eu prefiro. E a gravação que nós estamos falando é um texto, normalmente é um texto em que você grava a tua própria voz. E aí você utiliza o NeuroSpa em 1 Hz ou 4 Hz para ficar em alfa, né? É isso que você faz? Isso. NeuroSpa é o aparelho da cabeceira da minha cama, das bolsas de viagem. Não tem como não usar NeuroSpa. Como é que você usa?
Uso também aqui, gosto de usar aqui, então acordando pela manhã, coloco a frequência de 100. Geralmente o kit acordei. 100. Frequência de 100 e lib no braço, oxigenação celular. Vou fazer meu devocional, terminei ali meus 30 minutos, começo o dia. Voltei, terminei o dia, meio, ou escuto a frequência, ou vou ler alguma coisa, ou ligo, né, algum som. E aí a frequência vai ali dando uma diminuída e sono. E aí a gente desliga. Tem outros pacientes, além dessa moça que você falou, do câncer? sistema linfático, é? Temos mama, aparecendo bastante. E aí, um aliado, quando eu vou entender um pouco sobre o paciente em relação ao câncer, não sei se o senhor já ouviu falar em metamedicina, é outra área que eu estou começando a estudar agora, e todo câncer ele tem uma mensagem, né? Na verdade, não todo câncer, toda doença, todo sintoma. Todos, né? Todos têm. E aí o câncer de mama fala muito sobre insegurança de mulheres, sobre algo de perdas. E aí quando o paciente chega com essa incidência, que aí eu vou e pergunto, é batata, sempre casa. E aí é que vem o Colorgen para tirar aquela culpa, aquele medo, o que ela sente, né? E quando a gente trata aquilo ali com Colorgen, quando a gente consegue ter o controle do emocional, eu consigo fazer o restante do trabalho muito mais fácil. No Potentares você também utiliza as frequências de afirmações? Eu uso bastante. Bastante. Eu selecionei, né, para o meu paciente eu imprimi todas aquelas frases que já tem, peço para ele escolher, ele mesmo marca as que ele se identifica mais, e alguns pacientes já até trazem coisas, vamos lá, pacientes que estão prestes a fazer um concurso, algo do tipo, então eu tenho sucesso no concurso tal, e aí com coisas mais pontuais eles já trazem, a gente frequencia, entrega, e sempre muito positivo, sempre muito positivo. Quero agradecer muito a presença da Camila Mello, que é nutricionista, formada pela Universidade de Potiguar do Rio Grande do Norte, desde 2012, e fez com várias pós-graduações, mentoria na área da saúde, na área de medicina integrativa, tricologia, biorressonância, etc. Muito obrigado aí Obrigada a você pelo convite. Pela sua presença. Encerramos aqui mais um programa Salutos. Eu agradeço muito a sua audiência. Lembrando que o Salutos é transmitido todas as sextas-feiras às 18 horas pela Com Brasil, canal 20, Oi TV, canal 28, Claro Vimbatel, canal 3, Sky, canal 28, Vivo Fibra, canal 29. Os programas Salutos, na íntegra e em trechos compactos, ficam disponíveis no YouTube, no João Carlos Baldan e no canal Além de Agulhas. E tem as chamadas no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, @jcbaldan.acupuntura. Nosso programa Saúde tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa, e Essential Energy, a natureza em frequências a serviço da vida. Boa semana a todos e até a próxima sexta.